Quando Atenas já não brilhava como antes e seus inimigos viam apenas as ruínas de uma glória antiga, surgiu um homem que se recusou a aceitar o destino imposto pelos deuses ou pelos outros homens. Ele seria lembrado como o último estrategista digno do nome ateniense. O arquiteto de uma armadilha tão precisa que pareceria escrita por Tucídides, se não tivesse sido vivida na carne, no sangue e na poeira dos campos de batalha. Uma mente silenciosa, calculada, que no momento mais sombrio de sua cidade encontraria uma brecha quase invisível e nela mudaria algo que beirava o impossível. A ideia de que Atenas ainda pudesse surpreender seus inimigos parecia um delírio. O que restava dela? Uma frota reduzida, um exército cansado, alianças desfeitas e um povo dividido entre a fadiga e a saudade do passado. Mas, enquanto a cidade desmoronava politicamente, ele observava em silêncio, estudava, esperava. Cada derrota acumulada, cada traição interna, cada mensageiro trazendo notícias sombrias apenas afiava mais sua mente, porque o que quase ninguém sabia era que por trás da aparência de resignação, ele preparava algo que redefiniria o último suspiro da cidade que um dia ensinara o mundo a pensar. Algo que ninguém, nem mesmo seus aliados, imaginava ser possível. No coração da crise, quando Atenas parecia destinada à submissão, este homem desenhava uma armadilha perfeita. E cada pequeno detalhe dela mudaria o destino de todos os lados envolvidos. Antes de seguirmos por essa história impressionante, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, você mostra que quer continuar viajando por batalhas, estratagemas e personagens que moldaram o passado. Agora, voltando à nossa história. A Grécia do século IV a.C. era um mosaico rachado de rivalidades. Atenas e Esparta haviam sangrado demais para continuar dominando o cenário, enquanto a Macedônia, ainda vista como uma terra rude e secundária, começava a apresentar um perigo que poucos compreendiam. Para muitos gregos, era apenas mais um vizinho turbulento. Mas, em seus bastidores, um jovem rei construiu um exército profissionalizado, disciplinado e implacável. E enquanto os estadistas discutiam na ágora, a sombra macedônica se alongava sobre o sul. As cidades-estados, cada uma presa em sua própria vaidade, falhavam em perceber que uma tempestade se formava. Atenas, enfraquecida por guerras intermináveis e batalhas marítimas desgastantes, ainda tentava manter algum controle político sobre suas aliadas. Mas cada ano que passava, deixava claro que seu mundo estava mudando rápido demais. É nesse cenário incerto que surge o estrategista ateniense Timóteo, filho de um comandante respeitado, mas forjado em uma época em que cada vitória parecia uma exceção. Ainda jovem, vagava pelos longos corredores de pedra da casa de sua família, ouvindo histórias sobre a antiga glória naval baseada na ousadia e no raciocínio afiado. Seu pai lhe dizia em voz baixa, quase como um aviso: "Meu filho, a verdadeira força não está na lança, mas na decisão que a precede." Essas palavras, que para muitos soariam óbvias, se tornariam a espinha dorsal de seu caráter. Discreto, introspectivo e extremamente observador, Timóteo era incapaz de aceitar conclusões óbvias sem antes desmontá-las peça por peça. E isso o tornaria diferente de todos ao seu redor. Com o tempo, ascendeu à posição de estratega, acumulando tanto respeito quanto desconfiança. Atenas vivia um momento de tensões internas quase insuportáveis. Facções políticas competiam por influência, aliados distantes ameaçavam romper acordos, cidades antes submissas começavam a questionar seu papel na Liga Ateniense. Timóteo percebia que qualquer movimento errado poderia incendiar a região. Mas o que ele não sabia, ao menos não no início, era que seus inimigos dentro da própria Atenas passariam a observar cada passo seu, esperando pacientemente por uma falha. Enquanto isso, forças externas cercavam discretamente as últimas rotas marítimas importantes da cidade.
A pressão era imensa e cada decisão parecia carregada de consequências irreversíveis. As tensões começaram a escalar quando Atenas recebeu a notícia de que uma rebelião estava prestes a explodir em uma de suas cidades aliadas estratégicas. Se perdessem aquele ponto, toda a rota naval do Egeu poderia ruir. Para piorar, mensageiros relatavam que inimigos tradicionais estavam secretamente financiando a revolta. Timóteo pediu calma, estudou mapas, analisou ventos, relembrou batalhas antigas, mas muitos dentro da cidade o chamavam de lento, hesitante, indeciso. O que eles não sabiam é que essa hesitação aparente escondia uma leitura mais profunda. Qualquer investida direta colocaria Atenas numa posição vulnerável demais. E ele não podia errar. Não naquele momento. Mas esse cálculo teria um preço. A iminente rebelião e a movimentação hostil dos inimigos obrigaram Timóteo a agir. E foi então que ele concebeu a sua armadilha, uma manobra audaciosa que dependeria do timing perfeito, do vento certo e da psicologia dos adversários. Ele enviou parte da frota em direção contrária ao que esperado, sabendo que os espiões reportariam o movimento imediatamente. Fez parecer que Atenas estava evacuando suas posições mais importantes, convidando os inimigos a avançarem confiantes demais. A outra metade da frota, escondida atrás de uma cadeia de pequenas ilhas, aguardava o momento exato para atacar. Era uma estratégia arriscada. Se o vento mudasse, ou se os inimigos fossem mais cautelosos do que o previsto, tudo terminaria em desastre. Mas Timóteo acreditava na leitura do comportamento humano tanto quanto acreditava na força de seus navios. Quando os adversários caíram na armadilha, a cena foi quase silenciosa no início. O mar parecia calmo, mas sob a superfície, centenas de remos se preparavam para cortar a água. Então, de repente, a frota inimiga avançou para capturar aquilo que achava ser uma retirada desesperada. O erro fatal deles foi a confiança. Em poucos instantes, os navios atenienses surgiram por trás das ilhas como sombras comandadas por um único pensamento. Gritos, estalos de madeira quebrando, velas rasgadas pelo impacto e o choque dos bronzeados esperões cortando os cascos inimigos criaram um caos absoluto. O fogo se espalhou rapidamente por embarcações que se chocavam umas contra as outras em desespero. Do alto de seu navio, Timóteo observava a obra que havia imaginado nos minutos mais solitários da noite. Não havia arrogância em seu olhar. Apenas a certeza silenciosa de quem sabia que aquela era a única chance que Atenas teria para respirar mais uma vez. E sua genialidade havia funcionado. A vitória devolveu momentaneamente o prestígio à cidade. Territórios foram preservados, acordos renovados e inimigos humilhados. Mas, dentro de Atenas, o ressentimento político contra Timóteo não desapareceu. Ele acabaria enfrentando acusações injustas, julgamentos parciais e o peso da ingratidão. Um fardo comum aos grandes estrategistas que não pertencem aos jogos das facções. Seus últimos anos seriam marcados por exílio, reflexão e silêncio. Ainda assim, cronistas posteriores registrariam seu nome com respeito, reconhecendo que sua mente fora uma das últimas grandes chamas da antiga estratégia ateniense. A armadilha que ele concebeu seria estudada por séculos, vista como exemplo de paciência, cálculo e coragem. Hoje, quando pensamos em como decisões precisas podem mudar o rumo de um povo inteiro, a história de Timóteo nos lembra que a genialidade muitas vezes nasce no limite da pressão, e que até os impérios em ruína podem encontrar um último brilho de grandeza quando alguém enxerga caminhos que ninguém mais vê. Se você quiser continuar viajando por histórias como essa, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Assim você mostra que quer continuar viajando por batalhas, estratagemas e personagens que moldaram o passado.